Vou colocar ele aqui na tela para fazer a apresentação. E agora nós estamos aqui já na presença do Dr. Giovanni Nastigal Maurício, que possui graduação e licenciatura plena em Ciências Biológicas pela Universidade Católica de Pelotas, em 1997, mestrado em Biociências Zoologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, de 2003, doutorado em Zoologia pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em 2010. Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal de Pelotas e está lotado no curso de Gestão Ambiental. É professor permanente do programa de pós-graduação de Biologia Animal, também na UFPEL. Tem experiência na área de zoologia, com ênfase em ornitologia, atuando principalmente nos seguintes temas: sistemática e taxonomia de aves, gestão de biodiversidade e educação ambiental. Nós teríamos também agora a presença do professor, nosso querido professor Dr. Clayton Stiger, mas por motivos de força maior ele não pôde estar presente aqui conosco, mas eu tenho certeza que o Giovanni nosso grande professor Giovanni vai dar conta do recado e vai fazer palestra praticamente pelos dois. Muito bom recebê-lo aqui conosco, professor Giovanni. Seja bem-vindo à nossa semana acadêmica. Obrigado, Igor. Acho que a gente não se conhece pessoalmente, só nos vimos pelos corredores e olhe lá, né? Ou nem isso. Nem isso, professor, porque eu estou no primeiro semestre, eu comecei agora, eu só agora, peguei online, eu conheço, como eu disse, querido professor Clayton, que me dá aula toda sexta-feira de estatística. Onde é que tu estás agora? Em que cidade? Estou em Pelotas. Ah, tá em Pelotas? Então a gente se viu por aí em Pelotas, em algum lugar. Ah, provavelmente. Na faculdade eu ainda não tive essa oportunidade, estou ansioso por ela. Né? Estou ansioso por essa oportunidade de retornar às atividades presenciais. Claro. Vou deixá-lo aqui para a sua apresentação e temos os vídeos para apresentar, né, que o senhor deixou. Quando quiser que ele solte eles, avise que eu vou liberando eles aqui e retorno no final para perguntas e a gente bater um papo, tá certo? Exato. Quanto tempo a gente tem, Igor? A gente agora, 18 horas é o final da semana acadêmica, só que aí a gente vai liberar a lista de chamada para o pessoal assinar, agora às 18, né, que é o horário que finaliza, teoricamente, a nossa semana acadêmica, só que pode se estender um pouco mais, porque a gente teve alguns problemas técnicos hoje e daí deu uma atrasada em algumas palestras, tá? Mas o senhor pode ficar tranquilamente. Agora às 18 só a gente vai liberar a lista de chamada para o pessoal, de presença. Sim. Eu digo assim, não seria nenhuma palestra, né? Seria uma apresentação assim dos projetos de extensão que a gente tem, ou projetos de pesquisa, né? Então a gente faz uma narrativa, assim. Então, eu não sei como é que tem sido o padrão com os outros professores e professoras, né? Como é que eles apresentam, se eles passam slides ou não passam. Né? Não, isso pode ser. O professor Maurício, por enquanto, que foi o que falou aqui conosco, ele fez a apresentação dele por meio de slides. Mas a gente tem aqui os seus dois vídeos aqui que eu posso soltar a qualquer momento, que é o resumo e o mapa, né? Isso, primeiro o mapa vazio, o A0, e depois o A0, beleza. Quer que eu libere o A0 agora para a gente assistir? Antes só fazer uma introdução, porque basicamente vai ser em cima disso. Então, pessoal, basicamente o que eu vou apresentar é em cima desses vídeos, que são vídeos já prontos por conta do projeto de extensão que a gente tem na universidade. E aí tem envolvimento, né, de alunas e alunos, e estava bem ativo antes da pandemia. Né? Depois da pandemia, a gente tentou contornar as limitações. Mas, basicamente, o nosso projeto, existe um projeto de extensão oficialmente cadastrado na universidade, que se chama Divulgando a Biodiversidade, que busca divulgar a biodiversidade em termos gerais e também em termos mais específicos. Né? Em termos gerais, no sentido
mais teórico, mais conceitual, em termos específicos, se atendo aqui à região do estuário da Lagoa dos Patos, Rio Grande, Pelotas, os municípios aqui da Serra dos Tapes, como Canguçu, enfim, São Lourenço, Capão do Leão. Então, o projeto ele visa ter essa inserção local, e só que aí a gente percebendo, assim, ele estava muito pautado, o projeto, na divulgação da biodiversidade e da necessidade de conservação da região do Pontal da Barra, ali no Laranjal, que é uma área muito rica em espécies, né, e cheia de espécies ameaçadas de extinção. Então ele saiu um pouco desse foco local para poder ter uma validade assim mais ampla, né? E por que isso? Porque em algum momento, e mais especificamente no final de 2019, se percebeu que não adianta nada a gente divulgar só a biodiversidade local e não divulgar os grandes fenômenos naturais que ocorrem, os grandes processos ecossistêmicos que ocorrem e que governam toda a biodiversidade e a nossa vida, inclusive. E aí, especificamente falando, que o que me chamou a atenção assim, em 2019 foi a questão climática, né, proporcionada pela Amazônia, especialmente a questão dos rios voadores, que é a produção e regulação do clima e de umidade pela própria floresta, e o quanto isso afeta a gente aqui, né? Então, e o quanto o desmatamento da Amazônia ele prejudica, ele vai quebrando essa grande engrenagem, essa grande fábrica de chuva que é a Amazônia. E aí a gente, percebendo isso, né, a gente pensou que tem que criar uma ferramenta diferente, assim, né, para não ficar só naquela coisa local e tal. Fazer saídas de campo aqui em região do Pelotas, Rio Grande, ir no Pontal da Barra. Isso é muito bom, legal. Fazer atividades lúdicas, como a gente fez, a gente montou o livro objeto, montou exposições sobre a fauna e a flora do Pontal da Barra, mas isso não abre para a visão ampla, né? E justamente a educação ambiental, que está por trás de todo o nosso projeto, ela busca uma visão mais abrangente, né? Holística até, não só da questão ambiental, mas também da questão social, né? E cultural, enfim, questão socioambiental. Então, dessa necessidade, se montou uma ferramenta nova, que é o que eu queria falar hoje, apresentar essa ferramenta, porque ela fala da questão local aqui, da região de Pelotas, Rio Grande, Pontal da Barra, faz a inserção local de modo assim bastante didático, interessante, mas ela insere isso num contexto continental. E aí, então, a gente, antes de passar os vídeos, só para falar para vocês, eu tenho aqui os guias, né, de identificação das espécies e como trabalhar eles, vai aparecer no vídeo aí. E basicamente, pessoal, a gente trabalha nesse projeto com na verdade, 3 dimensões, né? Uma delas, dimensão bem científica no projeto, que é, assim, a gente trabalha com dezenas, centenas de artigos, na verdade, artigos científicos que alguns eu imprimo para poder rabiscar e para poder levar para o projeto presencialmente. Isso, claro, quando a pandemia permitir, porque a gente sempre trabalha assim, a questão de ter informação, mas mostrar de onde ela saiu. Então, a gente tem uma informação, faz uma narrativa e as pessoas ficam pensando, mas onde é que ele tirou isso? Ou simplesmente confiam no que a gente está dizendo, ou então não confiam. De qualquer forma, confiando ou não, a gente mostra, bom, essa informação aqui, ela vem daqui. E aí, né, resume aquela informação de uma forma mais didática, assim, mais apropriada, uma linguagem mais apropriada, mas a fonte dela é isso aí. O projeto trabalhou mais de 1000 artigos, né, científicos, tanto sobre clima quanto sobre biodiversidade, diretamente, fora os artigos indiretos, que aí vai para casa de milhares e milhares, né? Então é muita informação que a gente tenta condensar para trazer justamente uma informação, uma contextualização bem criteriosa, né? E aí também, né, isso foi a dimensão científica, aí tem a dimensão pedagógica, que é traduzir, fazer a transposição didática de toda essa informação, esse calhamaço de informação para uma linguagem
simples, direta, assim, resumida, tentando ser mais lúdica e interessante, assim, para conquistar a atenção, sensibilizar também. Então, aí a gente pulou da dimensão científica para a dimensão pedagógica. E aí a terceira dimensão que dá para se destacar é a dimensão da intuição. Então, por exemplo, tem um livro aqui que é muito importante, que ele atua indiretamente no projeto, que é esse livro aqui, né? Terra Viva, do Stephen Harding, que é um ecólogo venezuelano-britânico, né? Ele é venezuelano, mas ele é britânico de cidadania. E ele trabalha ciência, intuição e evolução de Gaia. Então, a intuição, ela também permeia o aspecto científico, porque muitas das descobertas científicas ela partem de uma intuição. E disso eu sou testemunha, porque muitas dos trabalhos científicos que eu fiz, que eu produzi, assim, inclusive trabalhos assim de espécies novas e tudo mais, basearam na intuição, assim, mas esse bicho, pela intuição, isso aí é uma espécie nova, que ninguém percebeu, e aí ia lá e batia. E assim foram dezenas de exemplos onde a intuição, ela soa alarme, assim. Aí a gente, para provar para as pessoas, a gente passa, então, da dimensão da intuição para a dimensão científica, tentar substanciar de forma mais com base em evidências, né? Então, essa parte intuitiva, ela precisa ser melhor trabalhada, mas ela basicamente ela se refere à nossa intuição que cada um traz e traz o exemplo dos povos originários, né? Principalmente as narrativas do povo Yanomami, através do livro A Queda do Céu, né? Do Davi Copenau Yanomami e do Bruce Albert, né? O Bruce Albert é um antropólogo francês que foi lá para o território Yanomami já há 40 anos atrás, onde ele fez uma imersão e trouxe histórias fantásticas. Então, por exemplo, essa teoria dos rios voadores, né, que o Antônio Nobre, o Carlos Nobre, o Paulo Artacho, esses cientistas do clima conhecidos no Brasil mundialmente, que eles trazem na forma de números e de testes, de hipóteses, né, bem sólido do ponto de vista científico, o Davi Copenau traz isso na forma de saber xamânico. Então é surpreendente assim que essa teoria da bomba biótica do Antônio Nobre, do pessoal, dos colegas dele lá da Rússia, de que a floresta é que puxa, através da bomba biótica, puxa a umidade do Oceano Atlântico, faz chover e depois devolve a chuva através das árvores, da transpiração das árvores, para formar novas nuvens, e essas nuvens vão até os Andes e depois desviam para cá. Isso é um dado científico, são centenas de trabalhos que comprovam, que fortalecem essa hipótese. Só que os indígenas já sabiam disso milenarmente. E é surpreendente os detalhes, a filigrana de como a narrativa do Davi Copenau bate com esses dados científicos. Então, o nosso projeto estava atento a isso também para trazer isso. Né? Então, quando eles dizem que o povo ocidental, o povo branco, o povo das cidades, ele não tem a menor ideia do o que acontece depois que se devasta a terra, que se destrói a floresta, eles estão pautados num conhecimento, numa convicção interna baseada nesse saber xamânico que tem a ver com a intuição. E ao passo que a ciência ocidental, só agora, nos últimos 45 anos, que foi descobrir isso, e mais especificamente nos últimos 20, é que bateu o martelo, assim. Então, a gente quer trazer isso. Então, são esses três eixos aí que trabalham no projeto. Tá? Então, Igor, passa o primeiro vídeo, aquele de 2 minutos. Tá, é o A0. O A0. Beleza, vou tirar a gente da tela aqui para botar o vídeo, tá, professor? Tá, eu vou me mutar aqui, silenciar. Não precisa. Não precisa. Não? Quando eu tirar a gente da tela, a gente já fica silenciado. Ah, tá. Tá? Pessoal, esse aqui é um mapa gigante das maquetes, pertence ao projeto Pindorama Casa Coletiva, que é um subprojeto dentro do projeto Divulgando a Biodiversidade em Pelotas, desenvolvido aqui no curso de Gestão Ambiental da Universidade Federal de Pelotas, onde eu, Giovanni Atigal Maurício, sou professor
e trabalham junto nesse projeto as alunas Iris Barcelos, Fabíola Fumagalli, a Tainara Zughi, Joselane Lemos, Bárbara Cardoso, e temos alguns alunos, Cauê Reis também, alguns alunos que ainda estão decidindo se vão participar ou não. E esse nosso projeto, ele busca resumir num mapa, numa única proposta, várias dimensões, inclusive a questão dos biomas, o funcionamento dos biomas e também a própria questão socioambiental em que estamos envolvidos. Então a gente trabalha com maquetes de algumas áreas selecionadas e também com roteiros. Esses roteiros é que são a alma do projeto. Então retratamos aqui os biomas principais da América do Sul, que são exibidos em outros vídeos. Esse aqui é só um vídeo para mostrar um mapa limpo, o mapa da América do Sul com os seus principais biomas colocados em cima. E as maquetes, são 9 maquetes similares a essa, que são colocadas nos seus lugares devidos. Essa aqui é uma maquete da Serra dos Carajás, lá na Amazônia, que fica aqui. Então é isso, gente. Solta o segundo vídeo ou... Solta o segundo, faça Solta o segundo? Tá. Pode soltar direto. Projeto Pindorama, Casa Coletiva, essa ferramenta do mapa gigante com as maquetes, trabalha muita informação científica. Foram usados mais de 1000 artigos científicos diretamente para o nosso trabalho e fundamentalmente também o saber xamânico, né, do Davi Copenaua e do seu povo lá no território Yanomami, usando esse livro Queda do Céu, um livro importantíssimo do Davi e do Bruce Albert. E aqui a gente acabou usando a temática florestal. Então abordamos aqui na nossa região para trabalhar a realidade local, as florestas aqui da região de Pelotas, do Pontal da Barra, e conectamos a realidade, as espécies dessa floresta com as demais florestas da América do Sul, passando aqui pela Mata Atlântica, indo para a Amazônia, para os Andes, e fazendo a conexão evolutiva e também a conexão das dinâmicas climáticas que unem todas as nossas regiões florestais. E o objetivo dessa temática foi trabalhar principalmente a questão da importância das florestas para a regulação do clima do nosso continente e a importância das espécies, né, tanto primatas quanto os cotingídeos, os principais frugívoros das florestas, também os tucanos, que não deu tempo ainda de incluir, para mostrar o quanto as espécies são pilares da saúde florestal, tanto as próprias árvores quanto as espécies que dispersam as sementes delas, no sentido de manter, né, a saúde da floresta, graças a uma coevolução multimilenar de dependência mútua, né? As árvores dependem das espécies frugívoras, dos animais frugívoros, e os animais dependem das árvores frutíferas para sobreviver. Então essa coevolução é trabalhada, e também a própria questão do sequestro de carbono, que é importantíssima para a regulação climática. Também ela é relacionada com a atividade das espécies, que tem muitas espécies de árvores com madeira, com lenho muito denso, que só podem ser dispersadas eficazmente por primatas ou aves frugívoras de grande porte, que conseguem comer os frutos grandes, que não podem ser comidos por espécies generalistas de menor porte. Então essas espécies prestam um grande serviço ambiental para manter a floresta saudável, né? São jardineiros da floresta. Isso eventualmente também pode contribuir para a própria questão dos rios voadores, né? Manter a saúde da floresta para que as árvores vigorosas permaneçam saudáveis e mantendo
essa transpiração vigorosa que ajuda a criar os rios voadores, né, os fluxos de umidade sobre a Amazônia que vem depois chover, se precipitar aqui no centro, sul e sudeste do Brasil. Então essa temática florestal é abordada com esses elementos que estão postos aí no mapa, né, maquetes onde predominam florestas e os animais florestais. Porém, isso é só uma das temáticas do projeto. Existe também a temática das espécies marinhas, né? A gente também pretende fazer roteiros que trabalham a questão da migração dos albatrozes, das baleias, né, nos oceanos, também as espécies ameaçadas de extinção, os peixes anuais, a arara azul, cervo do Pantanal, enfim, tem um conjunto grande de espécies. E as próprias árvores das florestas, cujos frutos são dispersados por essas espécies frugívoras, né, que se alimentam dos frutos, também é trabalhada essa relação. Mas esses roteiros ainda estão em elaboração. Também pretendemos abordar a questão do quanto a agricultura de base ecológica e também as práticas agroflorestais também são importantes para manter a saúde do solo, a saúde dos ecossistemas, em contraponto à questão do agronegócio. E, mais que tudo, a questão da importância fundamental dos povos originários que vem mantendo a saúde dos processos ecossistêmicos no nosso continente há milênios. Então é um trabalho, esse projeto tem um viés técnico, né, científico da questão biológica, da questão macroecológica, mas também tem um viés socioambiental, né, valorizando as comunidades tradicionais, as comunidades e povos indígenas que têm um modo de vida muito arraigado à terra e muito profundo, uma relação muito profunda. Então a gente pretende trabalhar também essa dimensão socioambiental nesses roteiros que estão sendo elaborados. A questão das águas, pode-se ver que a questão das águas é bem representada nas maquetes. Aqui a região do Cerrado, que é um divisor de águas, para cá, a bacia do Rio Paraguai, e para lá, a bacia amazônica, está bem representada. A própria água que vem do degelo dos Andes, lá das geleiras nevadas, também é retratada, que acabam contribuindo para formar os rios da bacia amazônica, inclusive o próprio rio Amazonas, são abordadas aqui, nessa ferramenta. E a nível local, aqui na região de Pelotas, Pontal da Barra, essas águas estuarinas que recebem as águas oceânicas se misturam com a água doce. O Arroio Pelotas, que é um rio importante aqui no município de Pelotas e municípios vizinhos, são abordados também para abordar essa questão da importância das águas e o quanto isso tem a ver com os rios voadores, o quanto as águas da região sul, sudeste, centro-oeste do Brasil dependem da saúde da floresta amazônica para manter essa irrigação abundante de chuvas, né, que são derivadas dessa dinâmica da floresta, da interação, né, desse acoplamento floresta-atmosfera que é descrito nesses artigos que nós mostramos ali. Então esse é um resumo rápido do projeto e a gente vai desdobrar ele em muitos e muitos roteiros. Cada temática, a temática florestal, a temática climática, a temática das espécies ameaçadas, rendem uma série de roteiros focados em diferentes idades, em diferentes públicos, que vão ser contemplados com esse nosso projeto. Feito. Era esses dois? Tem mais vídeos, tem uma playlist com 21 vídeos dessa sequência aí. Só que são muito prolixos, acaba repetindo muita coisa. Eram vídeos mais para os próprios participantes do projeto, para a gente pensar em roteiros, né? Então, esses vídeos que estão lá, alguns
tem 8 minutos, isso é muito longo. A gente vai depois substituir quando fizer presencialmente, quando se fizer com jovens, assim, com crianças, com participantes, né? Não precisa ser só criança, pode ser adulto também. E eu penso em usar esse mapa gigante com as maquetes até para disciplinas bem técnicas, como uma que eu tenho, gestão da biodiversidade, que trabalha com a questão de unidades de conservação, áreas de endemismo, dá para trabalhar inclusive com a tua turma, Igor, quem sabe, vão estar brincando dentro de um mapa, assim, de forma lúdica, que é melhor do que estar vendo um slide projetado numa tela, numa parede, que fica muito mais distante da gente. Aí se tu manipular, se tu botar porque tem toda uma lógica ali, né? Aquele monte de figurinhas plásticas ali, plastificadas, fotos, cada espécie ali tem uma ocorrência específica numa maquete. Então ali na Amazônia mesmo, aquele monte de figura tem uma lógica. Tem a maquete ali onde está o Rio Madeira, por exemplo. O Rio Madeira é um divisor biogeográfico, tem espécies que ocorrem da margem direita, na esquerda da Madeira, e outras na margem esquerda e direita. E aí se substituem tanto de aves, tucanos, cotingídeos quanto macacos, né, se substituem. Então tem uma espécie muito parecida com a outra, ou às vezes até diferente, que tu cruza o rio, muda completamente, muda a fauna, assim, 30%, 40% da fauna e da flora muda de um lado e do outro do rio. E aí as pessoas não fazem ideia disso. Então a proposta dessa ferramenta é que, vivenciando num microcosmos, como se fosse num mini mundo ali, seja mais efetivo essa aprendizagem, essa interlocução com o que é, com a realidade da América do Sul. E aqui na região também, né, tem aquela maquete grande ali da região de Rio Grande, Pelotas, Canguçu ali, que dá para fazer muita coisa só com ela também. Eu vi que vocês usaram também no material ali, tinha uma parte do vídeo que mostrava também uns galinhos, umas coisas assim, ficou demais assim essa maquete, assim, essa ideia de vocês foi genial, assim, vocês estão de parabéns, assim. Diz uma árvorezinha ali. Isso, e tinha uma parte do vídeo que mostrava uma coisinha ali com uns tronquinhos, umas coisinhas, assim, ficou perfeito. Assim, tem a participação de duas árvores aqui que estão aqui na minha frente, duas mudas de cedro, que é uma árvore, sim, tanto da Mata Atlântica quanto da Amazônia, vai até os Andes, que eu consegui essas mudas lá no próprio Pontal da Barra. Ela é ameaçada de extinção, porque é uma madeira nobre, foi muito, muito predada, né? Então a gente bota elas para amenizar um pouco, né? Só que a ideia no futuro era fazer esse protótipo. Ele usou uma forma mais pragmática de construção, que é o material disponível aí e que geralmente professoras e professores usam nas escolas e na universidade também. Mas a ideia é que baseado nesse protótipo sejam usados depois material reciclável e até o próprio material vivo, né? Usar galinhos secos para construir. Só que o que dava para fazer era isso, né? Sim, não, e ficou perfeito, ficou maravilhoso. O professor Maurício até comentou a arte, o lúdico e a sensibilidade como forma de ensinar e aprender. Escolinha de Artes na Veia. Parabéns, Giovanni Dicentes. Obrigado, Maurício. O Maurício estudou na Escolinha de Arte, assim como eu e outros, né? E aqui já tem pessoal perguntando aqui no chat ali que quer ver o mapa pessoalmente, quando que ele vai estar disponível do campus. Ele vai ficar disponível no campus para a gente ver? Queria eu que já tivesse disponível, né, Jamile? Já era para estar. Só que, assim, a ideia dele é ser usado em escolas, né? Eu ia levar ele lá para o Laranjal, né? Lá perto da casa da mãe ali, tem uma escola que é a nossa escola parceira, que é a Dom Francisco de Campos Barreto, onde esse material ia ser bastante explorado lá na escola. Só que eles ainda estão com problema por causa da pandemia, as professoras lá estão muito receosas de fazer atividade. A gente, no início do mês, estava combinando fazer, aí eles agora estão recuando, porque teve, né, casos aí na cidade de contaminação com coronavírus de novo, então isso recuou, né? Mas
digamos assim, mesmo que ele vá ser feito lá no Laranjal, e vai ser na Escola Barreto, ele vai ter uma fase dele que a gente vai usar muito no Museu Carlos Ritter, que é ali na Praça Coronel Pedro Osório, bem perto do nosso curso. Então, ali no Museu Carlos Ritter, aí vai estar disponível, assim. Por que é ali no museu? Porque é onde tem espaço, né? Que esse mapa ele tem quase 5 metros, então não é qualquer sala que ele pode ser usado. Então, tem isso importante. Imagina, o tamanho dele é muito grande, né? Não é qualquer lugar que a gente consegue colocar ele. A ideia assim, dele em relação à escola é que ele não foi, digamos assim, ele é um fruto verde ainda, entendeu? Ele é um fruto verde que não foi maturado. Como é que ele vai maturar, né? A gente, com o trabalho de tanto a estudantes quanto professoras das escolas, que muito dos roteiros que vão sair a partir disso vão ser produzidos e pensados em conjunto por professoras de escolas primário e secundário. Porque eles vão saber, para os meus alunos ou para tal faixa etária é melhor usar tal linguagem, usar tal situação. Então, a gente já pensou alguns itens assim que podem ser trabalhados, porque eu já testei com o meu filho aqui em casa, com sobrinhos, com amigos, e tem muito potencial para trabalhar informação até complexo. Por exemplo, até evolução. Tem um dos vídeos ali da playlist que fala evolução do Corocochó, né, que é um dos nossos heróis aí das florestas da América do Sul, é uma espécie da Mata Atlântica que tem aqui, né? Então a gente usa a evolução, uma série de trabalhos científicos que mostram as relações de parentesco, as relações genealógicas, e aí em cima desse mapa a gente mostra como é que se formaram essas espécies. O ancestral comum que se dividiu em 2, que depois se dividiu em mais 2, isso tudo dá para fazer em cima do mapa, e já tem um roteiro feito só para isso. Então dá para mostrar evolução, dá para mostrar coevolução, dá para mostrar a questão dos rios voadores, o quanto a saúde da floresta interfere nas nossas vidas. Quer dizer, a gente está aqui feliz, com um clima agradável, umidade, por quê? Porque tem uma floresta, né, que mantém a gente com as costas quentes, vamos dizer assim. A Mata Atlântica foi quase 90% devastada, mas a Amazônia mantém a gente com a saúde climática, com uma estabilidade climática. Só que ela só mantém isso por conta de uma coevolução multimilenar com as espécies de animais que dispersam as sementes. Mais de 80% das árvores das florestas da América do Sul, elas dependem de animais frugívoros, tucanos, cotingídeos, macacos, para comer o fruto, defecar ou regurgitar a semente e plantar. Sem esses animais, a floresta definha. Já tem artigos aí, a gente mostra os artigos, inclusive, ela definha mesmo, ela vai para o saco, vai ficar só espécies generalistas de árvores que não dependem de grandes frugívoros, e aí a floresta vai prestar muito menos serviço, vai ter menos eficiência na produção de umidade, coisa e tal. Então, quer dizer, a gente acaba dando mérito àqueles que merecem mérito, né? Que a gente vê o bichinho, muitas pessoas, o leigo, né? E às vezes não só o leigo. Olha lá o mico-leão dourado, né? Teve aquele episódio lamentável do ratinho falando, que é o mico-leão dourado, esse bicho aí, não sei o que não. Pô, tia, os bichos estão há milhões de anos, e o mico-leão dourado tem no mínimo, a linhagem dos mico-leões tem no mínimo 12 milhões de anos, estão mantendo a saúde das florestas em coevolução, e a sociedade diz isso, para quem mico-leão? Deixa fazer loteamento. Cara, as pessoas não têm noção de que esses bichos mantêm a saúde do ecossistema, o ecossistema mantém a gente, mantém o nosso clima funcionando. Então a sociedade precisa saber disso, que tem uma série de engrenagens que mantém as coisas funcionando. A gente não sabe disso, o bichinho ali se extinguir, a gente mantém no zoológico, não dá nada. E aí a gente quer despertar isso para as pessoas, para se darem conta, cair a ficha, continuar assim, caminhando para o colapso a passos largos, né? Como a gente de fato está, né? Então, só para mudar esse cenário de colapso, tem que ter esse entendimento, e a partir desse entendimento, a decisão de mudar o rumo, né? Então, a ideia é que esse projeto seja essa ferramenta, né, que
o mapa da América do Sul, que a gente chama de Pindorama. A gente parou de chamar de América do Sul, porque a América do Sul é um nome colonialista, né? Américo Vespucci foi um dos dominadores que chegou aqui, cujos descendentes estão aí hoje estragando todo o clima da América do Sul. Então a gente mudou de América do Sul para Pindorama, que é o nome que os povos originários chamavam o Brasil e, certo, e por extensão a América do Sul também, quer dizer a terra dos coqueiros, né? Então a gente chama essa ferramenta, então ela pretende lançar a ideia de uma nova sala de aula, né, onde uma criança que não precisa nem aprender não tem nem aprendido a ler, como meu sobrinho aqui, ele começou a fabricar a chuva. A gente mostrou como que a floresta faz a chuva. A floresta emite um aroma, né? As folhas das árvores emitem aromas, né? Que são compostos voláteis que saem das folhas e são micromoléculas, microcompostos. Aí esses compostos eles vão se oxidando na atmosfera a partir lá dos 2.000 metros de altitude e eles servem de núcleo de condensação de nuvens. Então tem um pontinho ali, né? E nesse pontinho a umidade, o vapor d'água que também sai das folhas das árvores, ele faz assim, ó, ele se agrega nessa partícula e forma uma gota. Não uma gota suficiente para cair, mas uma gota para formar nuvem. Se não fosse isso, esses aromas da floresta não formavam nuvens. Então a floresta fabrica a própria chuva. Então aí forma as nuvens que depois vão chover, evapora de novo, depois vem para cá. Então isso tudo eu fiz com esse menino, né, de 5 anos e meio, e ele adorou, ele entendeu. Então a gente pensa assim que é um primeiro beabá, mostrar para as pessoas, ó, antes de aprender a ler e escrever, vai aprender por que tu estás vivo aqui, por que tem chuva, por que tem rio, por que tem água na tua torneira. Era o primeiro passo lógico, né? Então a gente quer inverter a lógica. Então, em vez de aprender a ler e escrever, a coisa precisa aprender. Olha, se chegou uma sociedade invasora, invadiu a América do Sul, matou os povos originários, ou isolou eles. Não, vocês não sabem de nada, a gente é que sabe. Mas, pô, eu aprendi no Assis Brasil isso, né? Que o pior ladrão é aquele que rouba e não sabe carregar, não consegue carregar. Foi isso que o povo ocidental fez. Roubou o território e não sabe carregar porque está colapsando os sistemas climáticos, né? Então, o mínimo que se espera de ser é que ensine os seus a gerir esse sistema, gestão ambiental. Então, a gente quer ensinar uma nova visão para partir para uma nova gestão ambiental. Com certeza, e é o caminho certo, né, que vocês estão seguindo, que é uma conscientização iniciando o pessoal mais jovem, né? Principalmente, sim, pessoal, ficou muito legal saber que ele vai ficar disponível em uma escola e o pessoal vai ter acesso, né, de uma forma mais fácil, né, que vai estar ali para ser utilizado. Então é um projeto com um fim muito nobre, assim, esse de vocês. Sim, beleza, eu te agradeço, assim, a acolhida da semana acadêmica e eu acho que pegou o espírito da coisa. É isso, é ser uma forma de comunicar. Olha, o primeiro passo é aprender como é que funciona essa terra, que tomamos conta dela. Bom, não sabia como é que funciona isso. Bom, os indígenas sabiam isso há milênios. Davi Copenau, no livro dele, que eu até era para estar aqui com ele, mas está lá em cima, eles já sabem isso, foi passado assim de geração para geração, eles enxergam isso e estavam mantendo esse clima, e agora chega essa criatura alucinada lá de além-mar e detona tudo. Quer dizer, é um troço assim, cara, que é isso? Simplesmente é como se fosse um ser alucinado, assim, né? Enfim, entorpecido completamente, né? Sem a menor noção de futuro, assim. Então é isso, é meio apavorante tu pensar, mas a gente percebe, ó, no final de tudo, alguma coisa vai se aprender, né? Pessoal que tiver interesse, que quiser acompanhar também, quem está aí com a gente, a Bárbara, que foi uma das pessoas legal, que participou da montagem desse projeto, né, que participou do projeto. Ela estava comentando conosco mais cedo que teve um dia até que vocês ficaram debaixo do sol fazendo o mapa. Torrando, um mapa enorme, vocês ali fazendo ele. Ela deixou o link. Nesse link, pessoal, vocês vão ter acesso aí aos outros vídeos do professor. Vocês vão ter acesso ao restante do material dele. Essa nossa conversa aqui depois também vai ficar salva no nosso canal da Semana Acadêmica, para o pessoal ter acesso, ver os livros também ali que ele indicou. Tenho certeza que boas leituras também. Então, deixar aqui o link para vocês. Está disponível também no nosso chat ali. A gente vai divulgar depois ele com o canal.
E também temos aqui uma mensagem da Tainara, que também participou do processo, que é muito boas considerações e o projeto, sempre unindo educação ambiental e arte. Então, bem bacana ver como o pessoal gosta e vamos dizer assim, gostou desse projeto aí. Uma pena que eu não peguei ele, né, para poder... Queria ter participado disso daí, porque... Olha, Igor, tá aberto assim, cara, porque o fundamental agora é pensar em roteiros, né? E roteiros é o quê? É pensar numa faixa etária, numa proposta, vamos fazer o roteiro das águas, como é que se dá a circulação de águas, né? Ou então um roteiro mais focado na biodiversidade, como é que se dá a distribuição das espécies de primatas na América do Sul? O macaco-aranha só tem na Amazônia. Na Mata Atlântica tem o muriqui, né, o mono carvoeiro, que é endêmico da Mata Atlântica, e tudo está no mapa, tudo tem fotos para isso. Né? Então tem, assim, ou seja, tem roteiros que podem ser valorizados mais por professores da área da biologia e de ciências, tem outros que podem ser valorizados pela geografia, e se a gente fizer roteiros mais com foco da educação ambiental crítica, a gente pode fazer roteiros, né, socioambientais, apelando para essa questão dos povos originários. Tem uma amiga nossa, minha amiga minha, que é indígena, que é a Pietra Apurinã, né, Kuawa Apurinã, o nome indígena dela. Ela é antropóloga, mestre em antropologia pela UFPEL. Ela mora em Pelotas, ela é amazonense, ela é do povo Apurinã, lá do Médio Rio Purus. Ela já está interagindo com a gente também. E ela fala da questão, né, do respeito à Mãe Terra, coisa e tal, e que a gente pode também tornar roteiros específicos para isso, né? E aí nisso, assim, eu faço justiça também ao Ailton Krenak, que é um pensador indígena da região ali de Minas Gerais, perto do Rio Doce, onde ele contesta toda essa nossa questão ocidental de sustentabilidade. Ele bota tudo isso em jogo. A gente também trabalha um pouco ele, né? De modo assim a refletir, né? A refletir. Sim, enfim, professor, foi assim uma honra, primeiramente da minha parte, lhe conhecer e ter o senhor aqui presente conosco nesse final, encerrando em grande estilo nosso terceiro dia de semana acadêmica. Quero lhe agradecer pela sua presença, pela sua disponibilidade em estar aqui conosco e nos passar todas essas informações sobre os seus projetos, em disponibilizar para a gente todos esses materiais, né? E nos explicar um pouquinho. Claro que se a gente fosse falar de tudo, a gente teria que ficar aqui o dia inteiro, a gente teria que fazer um dia da semana só para a gente, porque é um assunto muito bom de discutir, né? Quando a gente fala em biodiversidade, quando a gente fala em necessidade dos animais, que até uma lesma, que é tão combatida, é um animal que nos ajuda a combater o hipercrescimento das plantas. Enfim, todo animal tem uma finalidade, e isso a gente ficaria o dia inteiro. E falando de diversidade de plantas, então, acho que a gente ficaria mais tempo ainda falando, e entraria daí mais ainda no seu projeto. Né? Infelizmente não vou ter essa oportunidade hoje, não vou tomar mais do seu tempo do que eu já tomei, que eu vi que o senhor chegou antes da palestra ainda, acompanhou o finalzinho da mostra acadêmica e o finalzinho da palestra anterior. Então, vou lhe agradecer por toda a sua atenção e disponibilidade, dizer que eu estou ansioso para lhe conhecer pessoalmente, quem sabe aí bolar alguma coisa junto com o senhor, né? O Igor, tu que sabe, cara, eu tô aqui disponível. Eu tô trabalhando no guia dos tucanos desse projeto, entendeu? Que eu tenho esses guias aqui das espécies que compõem, né, que fazem a dispersão das sementes, que mantêm a saúde da floresta, e essa aqui é um guia da família do corocochó, das arapongas, né? E eu estou trabalhando nesse instante, eu estou tentando finalizar o guia dos tucanos para imprimir ele e ele já entrar também no projeto. Então eu estou trabalhando aqui, estava falando e eu estava ali, atualizando ele, os textos, entendeu? Das espécies de tucano, que é uma pedreira, porque às vezes tem um rio lá da Amazônia que de um lado é uma espécie, do outro lado é outra, isso tudo tem que estar atento.
Tem que ter um rigor científico por trás disso, tu não imagina, cara. Não, e a gente tem ele também em outros locais, até a gente consegue ver tucanos assim, como o senhor disse, com uma diferença enorme de um local para outro, que acho que é a mesma coisa, não é a diversidade que a gente tem né, dos animais e de cada tipo de animal, é uma coisa enorme, né? É o que a professora Thaís, inclusive, né, costuma falar nas aulas dela, lá pelas tantas, em algum momento aquele ali cruzou e esse ficou mais parecido com esse, mas não é esse. Esse daqui é... Exatamente, parece. Aqui em Pelotas tem 2 espécies de tucanos. Tem 2 aqui. Sim. Sim. E aí, como a América do Sul, nas partes mais quentes lá, chega a ter, ao todo na América do Sul, acho que é 36 espécies. Né? Sim. Não, e fora o restante dos animais e animais aquáticos, enfim, a gente tem nós temos uma terra com muitas vezes alguns europeus se referem a nós como um povo muito rico, né? Porque a gente tem uma diversidade de plantas e frutas e animais e, enfim, uma riqueza de recursos ambientais que torna o Brasil um país abençoado e único, praticamente, porque nós temos todos os climas, nós temos todas as condições, assim, o que falta para a gente em questão de condições, às vezes essa questão de conhecimento, que é algo que precisa ainda ser um pouco mais trabalhado, e essa questão, como nós falávamos anteriormente na última palestra, que investimento em questões ambientais é um investimento e não um gasto, né, como é visto algumas vezes. Sim, e a gestão ambiental está aí para isso, né? E a gestão ambiental, ela comporta diferentes visões, assim, né? E o fato é que, uma vez constatado, decidido que as ferramentas para melhor gestão ambiental são A e não mais B, então se muda, né? Então, acho que isso que é importante, essa resiliência da gestão ambiental. Se um dia a gente concluir que para ter sustentabilidade do planeta, a gente vai ter que ter uma vida, né, coletiva, assim como tem os povos originários, com baixo impacto, eliminar quaisquer motores, bom, então que seja isso, né? Aliás, é o que eu penso, assim, acho que a forma com que se vive a humanidade é totalmente alienada, assim, da capacidade de suporte dos ecossistemas, entende? Eu, desde criança, eu tinha intuição, assim, que motor, carro, não queria nem viajar, quero fazer. Para mim, a única viagem que era possível, eticamente possível, moralmente possível, era a pé. Ou talvez num barco, mas nada que poluísse. Intuitivamente, assim, cara, desde criança. E aí, quando eu vi, assim, meu Deus, que essa gente, todo mundo quer usar carro, cara, essa sociedade não vai durar muito. Eu pensava assim, cara, desde guri. Desde guri. Com 8 anos eu decidi que ia ser ornitólogo. E aí está, para salvar o banhado lá. E aí foi isso. Estou aqui hoje graças a isso, né? Mas eu compartilhar também contigo, quando eu era mais jovem, assim, eu sempre gostei muito de animal e criei com animais, e eu gosto muito de cavalo, e eu pensava, por que as pessoas andam de carro e não andam de cavalo? Tão bom andar de cavalo. É tão divertido. Vai, relaxa, cara. O trânsito é uma coisa que, depois eu fiquei mais velho, aí eu tive certeza que trânsito não é uma coisa legal, porque o que a pessoa se estressa no trânsito, ainda mais aqui no sul, em Pelotas, volta aqui é um estresse sem fim, né? Mas é o que nós precisamos, né? Esse tipo de pensamento relacionado assim, à sustentabilidade e esse tipo de noção das pessoas de que nós teremos uma vida muito melhor e uma qualidade de vida muito maior se a gente souber gerir da forma correta os recursos ambientais que nós temos à nossa disposição, que são tantos e hoje ainda tão abundantes, em algum momento pode ser que deixem de ser devido à extrema exploração deles de uma forma, assim, meio, como disse, uma forma enlouquecida, uma forma desvairada, assim, de precisar ir lá e pegar e não pensar no amanhã, né? Não pensar no amanhã. Então, assim, se eu tivesse que deixar alguma mensagem final, eu, por mim, sigo até só às 7h30 que eu tenho que fazer a comida pro pessoal aqui. Mas tu é que sabe, eu só... Não, mas vamos finalizar, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Quanto a gente tem aí? Meia dúzia? 4, 5 nos vendo? Quando a gente tem... Não, a gente já tem 13 pessoas. 13 pessoas.
E o vídeo, como eu disse, ele vai ficar na íntegra depois ali upadinho para o pessoal acompanhar, o pessoal que precisou sair antes. Então, para o pessoal, para os 13 que estão aí só em 1 minuto, assim, é dizer que o grande segredo assim, para a sustentabilidade, ou então para nos ter alguma chance assim, de viver dignamente, né, por um longo tempo, é pensar em coletivo. O problema assim, é que o modo ocidental ele veio contaminado com uma noção do individualismo. Então a gente tomou conta do mundo, loteou o mundo em países, os países estão divididos em estados e municípios, e os municípios, né? Em cada município desse planeta, prefeitos, prefeitas e câmaras de vereadores do planeta, cada um dos milhares de municípios que tem no mundo todo, o prefeito que está querendo chamar empreendimentos, né? Quer que ache um poço de petróleo, criem shopping centers, então o mecanismo para minar o planeta, para consumir, comer o planeta, em termos de consumo de recursos, está aí, que é esse, que é o individualismo. Né? E aí nos municípios, quem pode mais, tem mais. Tem mais terra, tem mais propriedade, tem mais poder. Pronto, esse é um mecanismo que não precisa mais nada para acabar colapsar com o sistema Terra, né? Com o sistema, os subsistemas e depois o sistema como um todo. Essa é a fórmula. Então a gente tem que acabar com essa fórmula nefasta, que é o individualismo, que é contraposto diretamente pelo modo dos povos originários, dos indígenas, que é o coletivo. Né? Então, por que o ocidental tem essas pessoas ocidentais com mentalidade ocidental? Né? Mentalidade ocidental não quer dizer que todo mundo concorde com isso. É que a mentalidade ocidental pensa assim, no egoísmo e no individualismo, no premiar o mais forte, premiar o mais poderoso, e não o coletivo. Né? E aí as pessoas, mas que chato aí morar um monte de gente numa maloca. Cara, mas é assim, cara. No momento que uma espécie humana evoluiu, saiu da África, colonizou o mundo todo com esse poder de comunicação em que um indivíduo se junta com outro 100 e eles conseguem levantar uma pirâmide, esse ser que fez isso, ele tinha que tomar consciência. Meu Deus, nosso potencial para transformar o mundo é muito grande. A gente tem que ser responsável e entender. Qual é o povo que entendeu isso? Os povos originários das Américas, principalmente, né? Também alguns povos mongóis, alguns outros povos também da própria Europa se mantiveram ainda com esse pé no chão, digamos assim. Então, esse pé no chão, com freio de mão puxado, com respeito à terra, ele leva ao coletivo. Só que aí vem a mentalidade europeia, essa do individual, não, vamos lotear, isso aqui é meu, isso aqui é teu, tu faz o que tu quiser. Na verdade, né, não era para ter propriedade privada, tanto que o indígena não tem propriedade, eles têm o uso da terra, na verdade, eles se consideram filhos da terra. Né? Então é isso, enquanto tiver a nossa mentalidade do eu quero o meu pedacinho aqui, faço o que eu quiser, o mecanismo para colapsar tá aí, gente. No momento que uma espécie humana dessas, com nossa cabeça, com esse cabeção aqui, pensando e tendo esse poder todo, sai de uma limitação, né, básica e entra num potencial assim de transformar paisagens, ela no mínimo era para ter uma responsabilidade, uma moral acompanhando isso. Como não tem, estamos vendo aí, né? O IPCC lançou o relatório deles, então é isso. Então tem que educar. A palavra-chave do universo agora para mim é educar. Isso aí, professor. Educação é a última mensagem que deixaremos aqui no dia de hoje, então. Lhe agradecer novamente a sua presença. Vou lhe liberar, então, para a janta. E vou ficar aqui trabalhando aqui. No meu mapa dos Canos. Vou ter que mais adiante ver esses seus projetos aí, ver onde é que eu vou me enquadrar nisso daí, mas tenho certeza que nós nos veremos sim, tem campo mais adiante, não tenha dúvida nenhuma disso. Muito obrigado, professor Giovanni, foi um prazer e uma honra. Tudo de bom para o senhor, um bom serviço e uma boa semana, obrigado. Valeu, um abração. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Igor. Gente, vamos encerrando então aqui o nosso terceiro dia de semana acadêmica. Agradecer a presença de todos, todo mundo que esteve aí conosco até esse finzinho, um pouquinho mais longo, e convidar a todos para amanhã estarem aqui na nossa semana acadêmica novamente, quando nós vamos tratar de alguns temas diferentes,
Teremos assuntos relacionados ao ecofeminismo, As Mulheres Salvarão o Planeta, com Vanessa Lingruber, Gestão Ambiental na Prática, Experiência do Profissional em Diferentes Áreas, com Viviane Dornelles. Teremos também o Dia a Dia de uma Gestora Ambiental, Desafios e Conquistas, com Mônica Lopes Moreira, e mais divulgação de projetos dos cursos de Gestão Ambiental da UFPEL, com o professor João Carlos de Oliveira Coglin. Muito obrigado a todos que permaneceram conosco até esse final, um bom descanso e até amanhã.